Ok. Então, vamos dar início à defesa do trabalho de conclusão de curso da Janine. Para isso, nós convidamos a psicodramatista Penha Neri e a Graziele Borer, duas pessoas experientes e grandes colaboradoras na ABP. Eu fiquei como orientadora da Janine, que na verdade foi só para concluir o trabalho, porque ela já chegou com o trabalho bem adiantado. Então foi só para a gente fazer os pontos finais, né, Janine? Isso foi bem Foi. legal. E a organização do trabalho hoje vai ser mais ou menos assim. Janine tem no máximo 30 minutos para apresentar o trabalho. Pode ser menos, evita ser mais, tá, linda? Tá. E a banca, cada uma de vocês tem 15 minutos também para poder fazer as suas observações. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, inclua aí nesses 15 minutos, tá bom? E aí depois a gente faz a avaliação final. Queria dar boas-vindas aos convidados. Tem aqui hoje a mãe e o irmão da Janine e a psicóloga Vera Lúcia, né? Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Então vamos começar então com a Janine, né? Vamos dar esse espaço para ela. Pode ficar à vontade, Janine. Muito obrigada. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, eu vou falar sobre o espelho e o duplo, o impacto na empatia e no vínculo do psicodrama clínico. Eu comecei com uma apresentação, né? A estrutura, como foi estruturado o meu trabalho, uma breve contextualização, da minha história com o psicodrama. E aí, a Miriam até sugeriu que eu contasse um pouquinho, extra da minha história, que agora eu estou morando na Austrália, eu não estou no Brasil, por isso que está sendo online. É, eu tive a honra de fazer esse curso boa parte presencial, só que depois eu não consegui terminar na época da pandemia. E agora está sendo possível, então muito obrigada à BP, a essa oportunidade, a Miriam, a Penha, a todos vocês, Graziela, por conseguir finalizar agora. Bom, eu estou fazendo um estudo de caso. Segundo o IIN, o estudo. Ups, desculpa. É, o estudo de caso oferece uma maneira abrangente que investiga fenômenos reais dentro dos seus contextos, permitindo uma análise profunda. E a nossa querida Brito, que fala sobre a pesquisa qualitativa, que possibilita uma relação dialógica entre o pesquisador e os participantes, favorecendo um ambiente de co-construção do conhecimento. Então, como o psicodrama ele é uma abordagem humana, né? Foi escolhido então fazer um estudo de caso e dentro de uma pesquisa qualitativa. É, eu vou falar um pouquinho também da minha pergunta de pesquisa, que é quais os impactos posso perceber na utilização do espelho e do duplo no atendimento clínico e psicodramático. Desculpa, gente, pelo meu nervosismo. É, o objetivo do meu trabalho é discutir sobre a contribuição das técnicas do duplo e do espelho como técnicas fundamentais para facilitar o desenvolvimento dos vínculos do terapeuta com o cliente. Eu escolhi esse caso especificamente porque foi um caso que me marcou muito. E através desse caso eu pude avaliar também a minha atuação como psicodramatista em formação e o quanto o vínculo ele é essencial também, eu vou falar um pouco disso depois, e quanto essas técnicas do duplo espelho eles são importantes. Então, todos esses são conteúdos muito básicos do psicodrama, tão, tão ali, são os principais, né, dentro da teoria. Então,
eu quero falar um pouco mais sobre isso. E aí, na contextualização teórica, eu trouxe um pouco sobre Moreno, claro, porque ele é o fundador do psicodrama, eu trouxe um pouco é, de como surgiu o psicodrama, que inicialmente era a prática, através da prática ele trouxe, né, a teoria, e tudo isso para chegar no psicodrama em si, que é o foco do trabalho, é, que é uma metodologia baseada na dramatização e espontaneidade. E aí, o meu atendimento, ele foi um psicodrama bipessoal e online. E aí, como base dessa teoria, assim, que eu utilizei, inclusive, para falar sobre isso, eu utilizei o livro da nossa querida Nery, de 2014, que ela fala que o psicodrama bipessoal, ele oferece ao cliente um ambiente seguro, para explorar os aspectos da própria vida, possibilitando também uma reestruturação e as relações, promovendo o desenvolvimento pessoal do cliente. Então, o psicodrama bipessoal ele é extremamente importante também por conta desse contato mais próximo que a gente tem com o cliente dentro dessa dinâmica. E aí, é, Moreno fala sobre a tele, que é também um assunto que ele é base. É, ele enfatiza a importância da tele. O que é a tele, né? Vou falar para também as pessoas que não conhecem o psicodrama, para entenderem também um pouco o que que é isso. É a percepção de empatia mútua, que é essencial para o estabelecimento do vínculo. Então, o Moreno até, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas ele tem bastante coisa escrita sobre a tele e é uma coisa assim fantástica. Eu sou apaixonada pelo vínculo, pela tele, por esses conceitos, porque eu acho que eles são essenciais. E aí também eu falo um pouco sobre o vínculo, que a Nery também explica muito bem pra gente, é, que ele é construído de uma forma autêntica e que ele é uma base realmente para essa relação de cocriação. Ou seja, a gente constrói juntos essa relação durante a sessão e ele é uma das bases assim de uma sessão de qualquer sessão de terapia. O vínculo ele é extremamente importante. Depois eu trago também um pouco sobre as técnicas psicodramáticas, é, que elas desempenham um papel crucial na sessão, porque eles são usados como facilitadores, né? As técnicas, elas facilitam o processo. E aí eu trago as duas técnicas que são a base desse trabalho e que foram utilizadas nessa sessão, que é a do duplo, que funciona como um eco no personagem é, principal, que é o protagonista, que é o meu cliente, e expõe as emoções, os pensamentos, é, que não são perceptíveis por ele e que eu posso mostrar para ele através daquele momento na sessão. E já o espelho é como se realmente estivesse olhando no espelho, é eu mostrar para aquele cliente como, né, ele age ou como é para ele, para ver se aquilo realmente faz sentido, ele poder se perceber através daquela imagem do espelho. E aí eu venho para o caso, especificamente, Rosa, óbvio que é um nome fictício, 15 anos, solteira, parda, baixa renda, residente na periferia de Brasília, estudante de ensino público do Distrito Federal. As queixas eram, gente, desculpa, eu moro perto do aeroporto. Queixas, baixa autoestima, desempenho escolar e as relações familiares. O atendimento ele foi um atendimento semanal, por mais de um ano, então foi um processo contínuo de atendimento. E aí, na sessão, nós fizemos,
como descrito por Malaquias, o aquecimento, dramatização, compartilhamento. E aí eu comecei a sessão perguntando para ela como tinha sido a semana dela, como uma forma de aquecimento inespecífico. Então, eu queria entender um pouco como estava a semana dela, como eu poderia ajudá-la naquela sessão e promover a espontaneidade dela. E aí, durante o aquecimento inespecífico, ela trouxe esse desconforto para engolir remédios, o que me chamou a atenção, porque é uma coisa cotidiana que todos nós precisamos fazer, eventualmente. Então, por ela ter essa dificuldade, me chamou a atenção. E aí, eu tentei ir para o aquecimento específico. Ah, já estou falando aqui do. Já fui para o aquecimento específico que eu utilizei o verbal. E aí eu tentei discutir esse caso em detalhes, e eu trouxe aqui uma fala da Nery, aliás, uma parte que eu reescrevi sobre o que a Nery fala, da importância do vínculo, destacando que, através do contato e acolhimento, podemos acessar tanto a dor e o trauma, quanto o alívio e a cura. Então, através do vínculo, a gente pode ajudar o cliente é, em outra dimensão, assim, tanto com a dor e o trauma, mas também trazendo a cura e o alívio por conta desse vínculo bem estabelecido. E depois que eu fiz o aquecimento verbal, de pedir para ela é, explicar um pouquinho mais sobre como era para ela tomar remédio, e ela foi me contando um pouquinho sobre isso, eu vou me aquecendo como é, diretora e ego também, essas duas funções juntas. E fui me aquecendo ali, e eu fiz uma leitura equivocada de que, como eu estava aquecida, ela também estaria aquecida. E aí eu já parti para a dramatização, solicitando para ela a revivência, que também é um dos conceitos, uma técnica, né, muito utilizada também. Eu pedi para ela demonstrasse como era tomar o remédio para que ela pudesse viver a cena em sessão. Só que ela não estava aquecida o suficiente. E ela hesitou, ela não conseguiu fazer. E aí eu faço uma autocrítica nessa parte de o quanto é importante a gente saber ler o cliente, se ele está preparado, se ele está aquecido o suficiente ou não. E eu não consegui fazer isso naquele momento. Percebendo que eu não tinha conseguido aquecê-la suficiente e que eu estava aquecida, eu já passei a sentir dores físicas, dor na garganta, desconforto muito grande para engolir e tudo mais. E aí, isso me possibilitou a partir para as técnicas, tanto do duplo quanto do espelho. E, e é isso. Aí, depois eu fui para essas técnicas, falando para ela, eu fiz. Por que o duplo e o espelho? O duplo, eu falei o que eu estava sentindo ali dentro da relação, o que da fala dela eu conseguia absorver e captar. E o espelho, porque eu coloquei a mão na garganta, eu fiz expressão de dor para mostrar para ela, como um espelho, o que aquele sentimento, e expressei para ela: nossa, minha garganta tá doendo muito, tá muito difícil de engolir, é, é como se tivesse alguma coisa aqui, uma sensação de nó na garganta. Foi mais ou menos isso. E, e aí ela mesma partiu para o compartilhamento. Bom, na discussão, eu tentei fazer de uma forma bem detalhada e bem melhor do que eu estou fazendo na apresentação, porque tem muitos detalhes lá e eu posso casar de uma forma muito mais
é, enfim, detalhada mesmo. Mas, para mim, essa sessão é um símbolo de o quão importante é a empatia, a tele e o vínculo em cada sessão de terapia, não só nessa, mas em todas as sessões que a gente tem, né, com os nossos clientes, que são realmente pilares. E aí eu trouxe essa fala do Moreno, que eu acho que é muito famosa, da Tele, né? Um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face, e enquanto estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocar-los-ei no lugar dos meus, e arrancarei os meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então ver-te-ei com os teus olhos, e tu ver-me-ás com os meus. Essa fala, ela é realmente o que significa a tele, o que significa é, essa empatia, né? E ali na sessão é como se eu realmente tivesse na pele dela, porque eu comecei a sentir fisicamente tudo isso. Então, se eu não tivesse essa conexão, esse vínculo com ela tão bem estabelecido, provavelmente eu não conseguiria sentir fisicamente o que ela estava passando naquele momento. É, E aí ela trouxe o trauma dela, é, que foi a tentativa de suicídio através tomando medicamentos. E no compartilhamento, por que que foi compartilhamento? Porque ela, a partir dali, já começou a contar que ela já queria ter contado isso antes, mas ela não conseguia, não sabia como. E se eu não tivesse dramatizado para ela como eu fiz, utilizando essas técnicas, que ela provavelmente não teria como me contar, ela não teria coragem de me contar. E aí acolhi ela, é, tivemos um momento assim muito interessante no final, que de realmente mostrar para ela quão importante foi essa sessão de da confiança dela comigo e o quanto foi importante. E aí, o pós-sessão, eu fiz questão de colocar o pós-sessão, porque foi também uma coisa que me chamou a atenção, permanecer com os sintomas. Então, eu permaneci por pelo menos uma tarde inteira com a dor na garganta, o desconforto para engolir e tudo mais. E que foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção, mas que também faz parte do processo e que fazendo este trabalho eu consegui ver com mais clareza que isso faz parte do processo, mas que nós, como psicólogos, precisamos também prestar atenção na, na nossa saúde, no nosso bem-estar, nas nossas necessidades, no que nós precisamos também, para ter esse equilíbrio. É, Aí eu trouxe as conclusões que as técnicas do espelho e do duplo foram essenciais para iniciar um processo de cura e ressignificação. É, a partir de então, essa cliente conseguiu entrar com mais facilidade nesse assunto, por conta dessa abertura ao conteúdo que foi possível nessa sessão de escrita. Então, foi realmente, primeiro, um fracasso pela minha primeira solicitação, que ela não estava preparada para dramatizar, mas depois, com a adaptação, com a utilização dessas técnicas, foi essencial para que ela pudesse, nas próximas sessões, trazer mais sobre isso e a gente poder explorar ainda mais sobre essas questões, essa questão específica. E também a importância da construção de vínculos fortalecidos.
eu já estava há um bom tempo com ela, então foi por isso também que eu consegui é, me colocar no lugar dela da forma que eu me coloquei, me aquecer da forma que eu me aqueci. É, e aí também me chama a atenção dessa percepção, né? De saber até que ponto é, porque eu estou, aliás, porque eu estou aquecida não significa que o cliente está, e que eu preciso estar constantemente aquecendo o cliente para continuar, ou na dramatização, enfim. É sempre bom estar aquecendo para a próxima técnica, ou então para o próximo momento da sessão, é sempre bom manter o aquecimento. É, a reavaliação da própria prática profissional e do autoconhecimento, que foi isso que eu também quis trazer, que é muito bom ver aonde a gente comete erros para que a gente possa aperfeiçoar, é através dessa autoanálise que a gente pode ir melhorando como profissional e trazendo é, resultados, né, para os clientes, enfim, aperfeiçoando mesmo. E como pontuou Moreno, o psicodrama não é apenas uma terapia, é uma oportunidade de transformação, onde o ser humano pode experimentar e reinventar suas vivências em um espaço seguro e criativo. E o mais bonito também é que é uma cocriação, uma construção em conjunto. Então, o psicodrama ele é lindo, assim, permite muito essa transformação, esse experimentar, esse reinventar, porque a espontaneidade ela é a base da, do psicodrama e é através da espontaneidade que a gente enxerga o ser humano como um ser saudável e funcional. É, e este estudo foi uma prova desse potencial transformador, e reafirmou a relevância do psicodrama como ferramenta de crescimento pessoal e interpessoal, alinhando-se com as ideias que fundamentam a minha prática e a minha busca constante pelo aprimoramento enquanto psicodramatista. Então, é, quero continuar estudando sobre isso e me aprofundando, e é isso. Agradecimentos a Deus, minha família, especialmente minha mãe. Meu irmão também está aqui presente. Muito obrigada por ter vindo. Minha querida amiga Verinha, que me puxou para o psicodrama, a Associação Brasileira de Psicodrama, é, por essa oportunidade, que também estão me dando agora de finalizar o meu curso. Pela Mara, que sempre está disponível a me ajudar, que foi ela que me ajudou a falar com todas vocês, enfim. A doutora Miriam Raposo, minha orientadora, por estar sempre aberta e disponível para me ouvir e me orientar. Doutora Maria da Penha Neri, por tantos conhecimentos adquiridos durante a minha formação, pela terapia que fizemos juntas e por aceitar estar hoje compondo a banca, pela professora Graziella, por aceitar o convite de estar aqui presente e contribuir para esse marco na minha vida. E eu coloquei aqui um resumo das referências que eu utilizei no meu trabalho para falar um pouco sobre isso. E é isso, muito obrigada. Muito bem, Rani, você usou o tempo direitinho. Foi muito. Parabéns pela sua apresentação. Pode voltar a tela agora para a gente poder se ver melhor, Tá, né? deixa eu só ver como é que. Ah, aqui. Pronto. Isso. E aí, se precisar, a gente retoma, tá? Tá. Uhum, E aí, nós temos a Grazi e a Penha. A Penha pediu para você falar primeiro, Grazi. Tá bom? Então, a gente ouve a primeira avaliação
da Grazi e depois a gente deixa a Penha falar. Então, Beleza. pode pegar a palavra. Ok. Bom, vamos lá então. Acho, Janine, que teu trabalho, na hora que se apresentou, começou a clarear muitas coisas que tinham ficado um pouco confusas para mim na leitura, né? Então, acho que a tua apresentação conseguiu abarcar alguns pontos que inicialmente ficaram um pouco obscuros para mim, mas que foram clareando ao longo da tua apresentação. Que bom, né? Acho que isso ajudou bastante. Bom, eu vou começar pontuando, então, a respeito, vou trazer a tua primeira frase, né, do resumo, que eu acho que é algo que vai falar muito sobre o que você, ao longo do teu trabalho, escreveu, né, e reafirmou, né, por muitas vezes, e que eu acho que talvez esse seja o ponto inicial para a gente iniciar aqui uma reflexão, né. Você começa dizendo: esse trabalho investiga o uso das técnicas do duplo e do espelho como facilitadores do vínculo terapêutico no atendimento psicodramático, né? E, e aí, um pouquinho mais adiante, o estudo explora como essas técnicas ajudam a desenvolver empatia e fortalecer o vínculo entre terapeuta e cliente. E esse é o primeiro ponto, né, que eu gostaria da gente conversar, assim. Entendo que o estabelecimento do vínculo, né, ele propicia o uso das técnicas. Então, é quase como se você tivesse colocando ali a carroça na frente dos bois, né, como a gente diz lá no sul. Então, primeiro a gente estabelece vínculo, né? Sem vínculo a gente não consegue trabalhar com as técnicas, a gente não consegue ter espaço com o cliente, com o paciente, né, para propor as nossas técnicas. Então, eu vejo que primeiro a gente fortalece vínculo, primeiro a gente estrutura esse vínculo, para depois trabalhar as técnicas, né? Aí sim a gente abre espaço terapêutico para isso. E você repete isso ao longo do teu trabalho, né? Tem um outro momento que você fala: as técnicas são essenciais como estratégia para o desenvolvimento da empatia e do vínculo, né? E, de novo, eu gostaria de pontuar o que a própria Penha, né, fala no livro dela, né, Vínculo e Afetividade, quando ela menciona o Aguiar e o Perazzo, que afirmam que a cocriação, inclusive você falou isso agora aqui na tua apresentação, né, que a cocriação, então, ela é a motivação básica dos vínculos, né, cocriação é a criação conjunta, possibilitada pelo encontro de espontaneidades. Moreno também fala sobre isso, né? Quando ele escreve em Psicoterapia de Grupo e Psicodrama, ele vai afirmar que TELE é um fundamento de todas as relações interpessoais sadias e elemento básico e essencial de todo método eficaz de psicoterapia. E aí eu fiquei muito feliz de você falar da TELE aqui, porque eu fiquei procurando a TELE no teu trabalho e eu encontrei só uma vez, né? Que você fez uma menção muito rápida sobre ela, e aqui, quando você começa a sua apresentação, você dá uma ênfase para a Tele, né? Que eu acho que ela merece realmente no teu trabalho. Eu fiquei um pouco enciumada, né? Porque você falou muito de empatia, e aí, quando você fala muito de empatia, me vem, assim, um resquício de ACP, de Roger, sabe? Falando muito sobre a empatia, o Rogers vai trazer muito essa questão, né, da escuta empática e tudo mais, mas nós temos um conceito mais robusto, né, que é o conceito de tele e que abarca essa relação, né, que tem uma amplitude maior, né, de entendimento, de compreensão. Teoricamente, seria muito legal ver você escrevendo sobre tele no teu trabalho, e eu fui pescar, assim, e encontrei muito pouca coisa, né. Então, a tele, né, como um conceito tão importante para falar do vínculo, né, o Aguiar fala, né, a tele-relação. Então, quando a gente começa um processo terapêutico, é uma escolha. E quando você fala lá no início do teu estudo de caso, assim, não foi uma escolha mútua inicialmente, porque essa paciente chegou para mim a partir do IBP, né? E aí eu fiquei pensando que, na verdade, os pacientes chegam assim para a gente. Nunca é uma escolha mútua, né? O paciente liga porque alguém indicou e eu não conheço essa pessoa, eu não sei se vai ter ali se a gente vai se conectar de alguma forma ou não. Isso a gente vai descobrir no processo,
né? Não é algo que a gente descobre antecipadamente, é algo que se dá nessa construção de relacionamento terapêutico, né? Então, independente dela ter sido encaminhada pelo IBP ou não, isso não era tão importante naquele momento. O mais importante é que vocês conseguiram construir um vínculo, né? Vocês sedimentaram essa vinculação. Tanto que ela escolheu continuar com você como terapeuta, foi uma escolha dela continuar, porque ela podia ter dito: ah, não, essa terapeuta eu não vou querer, né? ABP, me encaminha para outro terapeuta, né? Mas ela escolheu continuar com você e você escolheu ser a terapeuta dela, né? Então teve ali sim uma escolha, né? A partir do momento que vocês se conheceram e deram início ao processo terapêutico. Bom, quando você menciona, né, o termo TEL, você fala uma vez quando você fala então da empatia mútua, né, do Moreno. Moreno traz essa questão, né? Ele fala, inclusive, o paciente avalia o médico da mesma forma, né? No caso, o terapeuta, né? O paciente avalia o terapeuta da mesma forma que o terapeuta avalia o seu paciente. É uma função bilateral, né? Que põe em relação dois ou mais indivíduos. É dupla empatia. Ele fala de dupla empatia. Ele não fala da empatia sozinha, isolada, né? Da forma como o Rogers fala, por exemplo. Então, de novo, trazendo aqui a importância do fenômeno tele, né, para você ter desmembrado ele um pouquinho mais do teu trabalho. A escolha, a questão da escolha, né, que eu já comentei com você, que eu entendo, né, que houve sim uma escolha mútua na relação de vocês. E aí eu vou entrar agora em algumas questões mais voltadas para o estudo de caso propriamente dito, quando você começa a descrição do estudo de caso, né? Você traz que ela é uma paciente de 15 anos e que ela traz como queixa problemas de autoestima, baixo desempenho escolar, dificuldade nas relações familiares. E eu fiquei me perguntando, né? Quando a gente atende crianças e adolescentes, a gente faz uma entrevista, uma sessão com algum responsável, ou a mãe, ou a avó. No caso, poderia ser a avó, porque ela mora com a avó, né? Então, eu imagino que esse momento ocorreu. E aí eu senti falta de você falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a demanda que o nosso paciente traz, o nosso paciente adolescente traz, é diferente da demanda que a família entrega, né? E isso é curioso, e é um ponto também de análise, né, que a gente pode utilizar para discussão do caso, né? Então, fiquei curiosa, pensando o que será que a mãe ou a avó falaram, né? Será que trouxeram mais informações, ou será que concordaram, né? Falaram coisas parecidas, né, do que a paciente trouxe, fiquei com essa dúvida. Aí você fala, o objetivo da terapia foi criar vínculo e desenvolver a espontaneidade de Rosa, para que ela construísse recursos necessários para lidar com os problemas cotidianos. E eu fiquei me perguntando quais problemas, né? Como que aparecia nas sessões essas questões sobre autoestima, o que que ela dizia sobre autoestima, né? Quais eram as dificuldades familiares dela, quais os problemas que ela estava enfrentando, talvez com essa mãe, ou com essa avó, ou com irmãos, não sei, né? O que estava acontecendo na escola? Qual era o pano de fundo disso tudo? E aí você diz, iniciei a sessão, né? E eu também me perguntei, que sessão é essa? Agora você nos disse que você ficou mais de um ano, né? Foi mais de um ano de atendimento com ela. Mas aqui na descrição, no teu trabalho escrito, você não menciona se foi a primeira sessão, a segunda sessão, a 10ª sessão. Em que momento, né, do processo terapêutico essa sessão surge? Porque isso também fala muito sobre como que essa paciente está avançando no processo dela. Se ela já tem uma relação de confiança com você ou ela ainda está nesse processo, né, de vinculação e de se sentir segura e confortável nesse ambiente, né? Aqui também na tua explicação, na tua apresentação, você fala que as sessões foram online. E aqui no texto não aparece. E isso também faz diferença, né? Principalmente quando a gente faz uso das técnicas. Porque quando você fala que você convidou ela para dramatização, eu imaginei,
né? Você convidando ela para dramatização, tipo, vamos nos levantar, embora você não tivesse dito isso. Mas eu fiquei pensando, será que teve um convite para o cenário, né, para o palco do psicodrama, ou elas ficaram sentadas uma de frente para a outra? Então, agora, quando você diz o atendimento foi online, aí pronto, eu já entendi, então, que teve um outro tipo de aquecimento, né? Uma outra estratégia que você utilizou para lançar a mão das técnicas, né? E também senti falta de você detalhar um pouquinho mais isso no momento do teu estudo de caso. Quando a gente vai fazer uma descrição de caso, quanto mais informações a gente tem para o leitor, né, fica mais fácil a gente visualizar, né, ter essa imagem de como que isso ocorreu ali naquele momento. E aí a paciente traz o desconforto em engolir remédios, né, que produz nela uma sensação de mal-estar. E você, então, propõe uma dramatização. E daí eu fiquei pensando, né, teve um convite, ficaram sentadas, né, faltou descrever um pouquinho. Rosa disse que era horrível e que tinha repulsa do remédio. Além de dizer, né, eu fiquei me perguntando isso também. Além de dizer que era horrível e que tinha repulsa, ela fez algum gesto? Ela demonstrou isso com alguma expressão facial ou corporal? Né? Claro que vocês estão se vendo aqui pela tela, mas ainda assim dá para a gente perceber, né, uma cara de mal-estar, de nojo ou de sofrimento, alguma coisa assim, ou um ombro mais arqueado, ou uma mão no pescoço, né? Porque a mão no pescoço parece que você colocou a mão no pescoço quando você foi fazer o espelho. Mas eu não vi na tua descrição se ela colocou a mão a mão no pescoço ou não. E isso é importante para a gente identificar esse espelho, né? Considerando que o espelho é justamente eu me ver ali, né? O Moreno no Psicoterapia de Grupo e Psicodrama, ele tem uma descrição que eu gosto muito, né? No método do espelho, o protagonista é um espectador, não é participante ativo. É um observador que olha no espelho psicológico e se vê a si mesmo. O método do espelho retrata a imagem corporal e a vida inconsciente do paciente a uma distância objetiva, de tal forma que ele possa se ver a si mesmo. E aí eu não consegui saber, né, nesse momento, se ela fez algum gesto com o corpo ou com o rosto, né, facialmente, e isso foi reproduzido, né, além de dizer, né, além de falar, se teve alguma expressão facial ou corporal nesse sentido. E aí você fala, expressei em voz alta enquanto colocava a mão na garganta com uma feição de dor e disse, parece que minha garganta está apertada. Então aí você faz o duplo, né? Parece que minha garganta está apertada. E aí eu pergunto, né? Rosa colocou a mão na garganta, ela expressa feições de dor, não ficou claro, né? Para a gente identificar, aqui aconteceu um espelho, né? Ou seja, você reproduziu o que você viu ou você reproduziu o que você intuiu. Tem diferença entre uma coisa e outra, né? Claro que isso passa pela relação, né? Porque sim, pode ser que você tenha intuído, né? Você intuiu e reproduziu, e ela entendeu que sim, que era isso mesmo. Mas aí me parece que tem mais a ver com o duplo do que com o espelho propriamente dito, né? E aí ela vem, então, com um relato importante de uma tentativa de suicídio, né? Por meio da ingestão de medicamentos. E não aparece na tua descrição, no teu trabalho, quando que isso ocorreu, né? Qual a idade que ela tinha, por qual motivo isso aconteceu, qual era o momento de vida dela, né? O contexto social dela, familiar, que estava acontecendo na vida dela que levou ela a pensar em morte, né? Porque aí me parece que quando ela entrega para você essa informação, e aí você fala, ela por si só já vai para o compartilhamento, eu fiquei com a impressão que o que ela estava fazendo ali era abrir espaço para cena, para uma cena regressiva, né? Então a gente sai do sintoma, que é dificuldade de engolir remédio, e a gente encontra ali um motivo
para o qual ela não consegue engolir remédio. Então, o nosso problema, o nosso conflito, não é mais engolir o remédio. O nosso problema maior é ela ter tentado se matar, né? Esse é o conflito que, para mim, fica mais evidente, né? Que precisa ter um olhar um pouco mais aprofundado. Claro que trabalhar uma cena regressiva com um conteúdo desse tem que ter todo um cuidado, enfim, e talvez você até tenha trabalhado isso com ela nas próximas sessões, nas sessões subsequentes. Mas aí faltou essa informação para a gente aqui, né? Eu imagino que tudo isso você deve ter feito, mas eu fiquei pensando, né? Nossa, e o que mais, né? E agora? E o que que aconteceu com esse negócio? Né? Ela traz a bomba, né? E aí, então, e o pós isso, né? Como é que ficou? E eu fiquei pensando também na tua dor, no teu desconforto. Será que isso teve a ver também com uma cena temida do terapeuta, né? Como abordar um tema desse? Como trabalhar uma temática dessas, né? No espaço terapêutico? Ela trouxe e falou que trouxe, que ela já vinha pensando em falar, mas ela não tinha coragem de falar, e de repente ela fala. E agora, eu, terapeuta, que eu tenho essa informação, o que que eu faço com esse negócio, né? Então, isso também passa pelas nossas questões. E aí eu fiquei pensando esse desconforto teu, né, na garganta, essa sensação de mal-estar, né? Quando você fala da ressignificação da relação da paciente com os medicamentos, a mim me parece que é mais importante, então, do que o fato dela não conseguir engolir remédios, é o fato dela ter tentado suicídio, né? E a tentativa de suicídio, então, foi uma resposta pouco espontânea para alguma possível vivência traumática que a paciente estava vivenciando. Não conseguir engolir remédios é um sintoma, né, que traz para o aqui e agora algo vivido no passado. E Moreno fala sobre a teoria do momento, né? Ele diz: o momento não é um pedaço da história, mas a história de um pedaço do momento. Vivências impressionantes do passado se exteriorizam de alguma forma nas vivências atuais. Então, ela te trouxe algo atual, apesar de ter ocorrido, né, do passado, não sei em que passado foi esse, mas ela traz algo para ser trabalhado no aqui e agora, né? Uhum, Porque estava causando mal-estar, estava causando dificuldade, inclusive, de engolir uma medicação, né? uhum. E aí eu senti falta da teoria do momento também na tua fundamentação. Enfim, acho que seria isso da parte da discussão, algumas coisas relacionadas mais à forma, né? Algumas citações que você fez ao longo do teu trabalho, poucas, não foram muitas. Você utilizou a BNT, né, em caixa alta, e a gente utiliza a APA, mas é fácil de resolver. Também o teu trabalho não está paginado, então isso dificulta um pouco às vezes na leitura, porque eu sou daquela que imprime coisa para ler, sublinhar e escrever, né? Então, aí eu vai e volta, vai. Que página mesmo? Ah, não sei, deixa eu ir lá ter que ler de novo. Então, faltou as páginas. Eu fiquei um pouco confusa nas referências, ao final, na lista de referências, em relação a alguns títulos. E não ficou claro para mim se você estava colocando título de livro, de capítulo de livro ou de artigo. Não ficou muito claro. Então, se você quiser, depois eu posso enviar para você para te pontuar quais foram. E algumas citações diretas, também na tua escrita, que eu fiquei procurando no próprio livro, né, a citação, e eu não encontrei. Isso pode ter a ver com edição, mas aí, de acordo com a lista que você colocou nas referências, não fecha. Mas aí talvez seja um problema da tua lista de referências e não da tua citação propriamente dita, tá? Também é uma coisa de ajuste. Eu acho que seria isso, por enquanto. Não sei se eu extrapolei meu tempo. Não, foi no tempo exato. Você quer responder, Janine, alguma coisa agora? Ou algum... Posso, ou posso. Ahn, concordo
com que o vínculo vem antes das técnicas. O vínculo, acho que eu tentei enfatizar bastante na minha apresentação o quanto o vínculo ele é realmente essencial e ele realmente vem antes das técnicas. É, você, eu também não citei, como você falou, em que parte do processo terapêutico que foi essa sessão especificamente. É, eu estava tentando olhar aqui exatamente o número, mas foi mais ou menos, eu não consegui ver exatamente, mas foi mais ou menos a partir de 20 sessões. Então já tinha bastante tempo que estávamos juntas, trabalhando, então esse vínculo já estava muito bem estabelecido até para ela trazer isso foi depois de bastante tempo. É, sim, concordo com você que eu poderia ter utilizado mais a tele, é, e não a empatia. É, concordo plenamente que a tele ela é muito mais rica e muito mais deve ser muito mais utilizada, até porque estamos falando do psicodrama em si, e não de outras teorias da psicologia. É, também concordo que foi uma escolha mútua de continuar das duas. Ahn, sim, tivemos a sessão com o responsável, no caso foi a mãe dela. Eu não descrevi outras sessões ou mais sobre a sessão até porque eu não queria expor demais a vida da cliente, então eu quis tentar focar mais na sessão especificamente que seria trabalhado é, nesse trabalho, por isso que eu não trouxe outras sessões, sessões com a mãe, o que que aconteceu em detalhes, né? Mas sim, tivemos. E a preocupação da mãe era porque ela era muito fechada e ela não se abria muito com ela, então ela estava preocupada por ser muito fechada. Então, era basicamente isso. Ahn, concordo que eu tenho que falar que foi online. Eu tive a intenção de fazer, mas acabei não fazendo, durante a produção do conteúdo. É, concordo que eu poderia ter descrito um pouco mais a sessão para ficar um pouco mais claro como que tudo aconteceu. É, ela não chegou especificamente a colocar a mão na garganta, mas ela fez feição de dor e de desconforto, quando ela estava relatando. É, ah, tá. Bem pontuada essa questão de que os remédios eles pareceram ser mais importantes do que a bomba que ela trouxe sobre a tentativa de suicídio no meu trabalho, que não foi exatamente o que aconteceu na vida real, mas como, enfim, eu estava focada especificamente nessa sessão, acabou sendo um recorte, é, é, muito Do atendimento. recortado, assim, de todo o contexto, né? E sim, com certeza depois a gente deu o foco necessário para essa questão, porque realmente é uma questão muito importante. E foi trabalhado depois, não nessa sessão especificamente, porque já tinha sido demais para ela o que já tinha acontecido. Então, a gente não continuou nesse dia, mas continuamos posteriormente. E sim, quero que você me envie para a gente ver essa questão dos livros, enfim, das referências. Muito obrigada. Sim, também agradeço muito, Grazi, foi ótimo. Acho que você traz algumas coisas interessantes para a gente pontuar, depois a gente conversa melhor, né, Janine? Combina direitinho. Então Com vamos passar certeza. agora para a Penha. Tá sem som, lindona.
Não, tá sem som, liga o microfone. Que bom que a Grazi foi antes. Obrigada, Grazi. Um beijo. Excelente avaliação, excelente apresentação da Janine também. Gostei bastante, porque deixou bastante mais claro, né, o texto. O texto está bem escrito, mas, como a Grazi falou, bastante por mim, né, muitas coisas ficaram em abertos. E como você respondeu a Grazi, eu acho que muitas dessas respostas precisam estar no trabalho, Uhum, tá? Não só aqui entre nós, mas, se possível, estar no trabalho. O título, a Grazi foi no resumo, eu vou no título. O título do trabalho é O Espelho e o Duplo, o impacto na empatia e no vínculo do psicodrama clínico. Para mim, o título ficou um pouco estranho, né? O Espelho e o Duplo, impacto na empatia e no vínculo no psicodrama clínico. E no vínculo do psicodrama. Acho que esse termo aí, no e do, ficou. Para mim, seria no psicodrama clínico, né? Na atuação clínica, no vínculo terapêutico, no vínculo. Então, ficou um pouco, né, estranho. Dá para entender, claro, mas ficou um pouquinho só estranho. E há um destaque, realmente, como a Grazi bem disse, na técnica vindo antes do vínculo, né? Embora talvez você queira, ao longo do texto, dizer da importância do vínculo e como a técnica reforçou tele no vínculo, a tele no vínculo, para não dizer empatia, reforçou o processo tele, o fenômeno tele no vínculo, uhum, né? Então, eu acho que isso aí é importante. É, e eu não vejo como estudo de caso, tá? Eu vejo como uma autoavaliação enquanto psicoterapeuta psicodramática, boa. sabe? Me passava muito mais você se avaliando como que eu estou sendo ego auxiliar, como que eu estou fazendo a minha performance. Inclusive, essa autocrítica que você faz é um solilóquio da terapeuta, assim. Oh, meu Deus, eu acho que eu deveria ter aquecido mais, mas eu que me aqueci. E aí tem uma pergunta importante: o que que aconteceu que eu aqueci até mais que ela? Porque nessa cocriação há dentro dela tanto o processo tele como o processo transferência. As duas coisas estão bem juntas. Então, de alguma forma, eu fiz espelho, mas ao mesmo tempo, um pouco da minha própria dor estava ali. Sabe? Então, quando um pouco da minha dor também está ali, fica um pouco mais remanescente aquela sessão em mim. Então, quando você faz esse pós-sessão, há uma pergunta, mas o que que enganchou, assim, sabe? Ficou uma coisinha assim, tipo, ai meu Deus, qual foi o processo de cotransferência que está aí dentro, que é um conceito importante, porque tele e cotransferência estão muito juntos. Né? Eu percebo o outro não totalmente objetivamente, eu percebo o outro também subjetivamente, com as minhas questões, né? É, então, eu vejo mais o trabalho assim no estudo do meu próprio papel do que no estudo da paciente, né? Eu senti falta dela, mas quando eu comecei a perceber que havia mais um desejo, talvez, de mostrar, olha, eu sei trabalhar com psicodrama, eu sei usar duplo e espelho, né? Eu sei alguns conceitos, né? Então, ficou para mim muito mais a tentativa de demonstrar que sabe ser terapeuta na área de psicodrama, psicodramatista, né? Então, isso me ficou muito forte. Bom, essa é uma questão. A outra questão é que, sim, você fez duplo, você fez espelho, só que você fez variação de duplo e espelho. Você não fez literalmente como são. Literalmente como são, está descrito
Está descrito, inclusive o duplo, quando a gente faz na dramatização, a gente se aproxima da pessoa, expressa um sentimento mais profundo ou não dito, ou para complementar, e pergunta, é isso? Tenta checar. Tem a checagem no duplo. No duplo clássico tem essa checagem. Então, se você vai frisar duplo espelho, é importante frisar as maneiras como eles são usados, que são usados de diversas formas. E como você usou? Você usou dentro da função ego auxiliar. Você foi muito mais ego auxiliar quando você se imaginou no lugar dela e fez duplo espelho, duplo barra espelho, duplo travessão espelho, enfim, duplo espelho juntos. Quando o ego auxiliar está muito aquecido nessa inversão com a paciente, aí há uma dispensa dessa pergunta: é isso mesmo? A gente vai sendo reforçado pela forma como o outro nos observa, né? Se você percebeu a interação, a forma como ela estava também demonstrando essa dor, se você nomeou algo que ela depois se apropriou como legítimo, né? Nó na garganta, sim, isso é meu, né? Isso faz parte de mim e tal. Complementando mesmo esse autoconhecimento desse sintoma ou dessa queixa, né? Dessa questão, de alguma forma você estava em cocriação com ela. Não precisa checar, né? Você tava o que eu ando chamando de ginga, estava tendo uma ginga entre vocês, certo? Uma dança entre vocês. Que o ego auxiliar está dentro da cena, ele não está como observador, né? Ele está dentro da cena, e você saiu do lugar de diretora para ficar dentro da cena nesse momento, né? Talvez no lugar da diretora, que propõe, que convida, que ajuda a pessoa a se aquecer para estar na cena, esse estava menos aquecido que o de ego auxiliar, né? Você já entrou praticamente nesse momento mais como ego do que como diretora, né? Então, esse processo ele é muito interessante, que eu veria mais uma, um estudo mais ligado à função ego auxiliar para fortalecer tele, né? Fortalecer o processo tele. Eu vejo o seu trabalho muito por aí. É, ah, o fato dela ter chegado nessa cena que ela não tinha conseguido expressar ainda, não sei qual a sessão realmente seria importante colocar, né, em que período tinha sido essa sessão, o fato dessa cena chegar em algo que estava no ar e não estava sendo dito, isso por si só é muito terapêutico. É muito terapêutico porque a pessoa ela, é, vai aprofundar o vínculo a partir daí. Ela trouxe algo tão íntimo, tão difícil de falar, de expressar, de até, entre aspas, reviver mentalmente, né? Que a partir da sua função ego auxiliar ali, que ela expressou. Então, isso, por si só, vale muito a escolha dessa sessão. Agora, Uhum. fica também no ar, como disse a Grazi. E aí, o que deu? Meu Deus, o que aconteceu nos capítulos, nos próximos capítulos, né? Não, isso foi trabalhado, nananã. Mas assim, se você se concentrar mais, se você preferir se concentrar mais no seu papel de diretora e não na paciente, tá ok. Agora, se você quer fazer um estudo de caso, concordo com a Grazi, né? Esses dados ficam meio estranhos, assim. Ah, ela é uma adolescente parda, mora na periferia. Gente, se ela não está aprofundando, o que que significa ser da periferia? O que que significa ser adolescente? Como que eu, com a minha idade, né, adulta, estou me vinculando com uma adolescente de hoje, nesse momento, nessa contemporaneidade? Como que eu, não sei se você se autodeclara branca, né? Branca, me relaciono com uma pessoa parda, que se autodeclara parda. Então,
tem todas essas questões no processo terapêutico que o processo se tornaria muito mais complexo com quanto estudo de caso, Perfeito. né? Então, assim, é, talvez eu proporia, assim, uma revisão nesse sentido, é, vínculo terapêutico focando em solilóquio da diretora, como eu vivi, como eu senti, como isso me fortaleceu junto com ela, como eu percebi que ela, nossa, a cocriação ficou mais ativada a partir daí, e, enfim, eu iria mais por aí, que senão vai dar complicação. E aí eu vou fazer uma pergunta-chave. Você tem o termo de consentimento? Ah, bom, ótimo, porque também não está, pelo menos eu não li, não me lembro de ter lido, que há um termo de consentimento, tal, da pessoa, de participar desse estudo, tal, tal, tal. Beleza. É bom deixar isso bem claro lá, né? Enfim. Aí você faz o critério de escolha, né? Por que que eu escolhi essa paciente? Ela me marcou. Me marcou como? Me marcou como um exemplo bonitinho de uma sessão em que eu posso falar para todos os psicodramatistas do Brasil que o meu vínculo ficou forte a partir desse momento, né? Ou me marcou porque, de alguma forma, a minha história se encontra com a dela em tais e tais sentidos, ou tais e tais momentos. Ou para eu avaliar o meu desempenho, que na apresentação você falou, foi para avaliar o meu desempenho, né? Se foi para avaliar meu desempenho, eu é que sou o objeto de estudo, e não ela. Uhum. Muito bom. Bom, enfim, é, então, para sair um pouco dessa armadilha, né, a técnica antes do vínculo, eu acho que algumas reescritas serão necessárias para ficar mais claro que as técnicas contribuíram para o fortalecimento do vínculo, né? Que o vínculo se formou com várias outras técnicas, com vários outros manejos, com várias outras intervenções, né? E principalmente com a continência, o respeito e tudo mais, que faz parte da base do vínculo, né? E Uhum. que essa sessão foi uma sessão muito marcante e que, quando você fala do nó, talvez seja interessante você falar um pouco de você, porque ali tem algo relacionado profundamente com viver ou morrer. A dor é tão profunda, né? Se chegaram num ponto tão marcante que é assim, eu vivo ou eu morro. Eu sofro tanto que talvez não seja o caso de viver, né? Então, como isso mexe com a nossa existência, com a gente, né? Com todos nós, né? Que ela chega num movimento muito profundo que é esse, ok? E eu também, atualmente, não sei se no meu livro, eu tenho que rever talvez meu livro, mas enfim, obrigada por citar, obrigada por estudar, eu agradeço profundamente, mas a gente com o tempo vai revendo. A palavra cura, eu acho ela hoje em dia muito questionável, né? Acho que nós não curamos, né? Nós auxiliamos a pessoa a desenvolver, né, processos em que ela vai se reconstruindo dentro das conservas culturais, se reconstruindo dentro dos seus sintomas, é, de alguma forma se refazendo com a manifestação da espontaneidade e criatividade, mas isso é uma coisa que precisa ser muito constante. A cura total eu não vejo como algo, na nossa área, né, assim tão determinada, né? Então, por isso que eu fico um pouquinho assim questionando essa palavra também. E teve uma outra palavra que, não sei que página, acho que se não me engano, 23. Bom, ela teve cólica. Cólica o quê? Menstrual, né?
Então, tem toda essa questão com a menstruação, enfim, que é um outro lance, né, na mulher e tal, tal, tal. Mas aí logo após, você fala, passei a incorporar sensações. Ai, ai, ai. Uma palavra meio complicada, né? Quem não entende psicodrama vai pensar que você está fazendo alguma coisa meio, meio além do além, né? É, você incorporar sensações. Então, às vezes tem umas palavrinhas que a gente precisa dar uma revisada, porque pode causar para quem lê algo assim, um estranhamento. Psicodrama tem incorporações, uhum, né? Então, vamos olhar isso, tá? Talvez eu me aqueci, me imaginei no lugar da pessoa e sentir algumas sensações que eu intuí, né? Aí processo intuitivo também, né? Que seriam essas e essas. Enfim, tá? Muito bem. Em síntese é isso. Em síntese é isso. Perfeito, muito obrigada, Penha. Nada, querida. É... Bom, você trouxe assim coisas que eu e a Miriam a gente vem discutindo desde a primeira primeiro encontro, que eu acho que o meu título inicial era realmente o ego auxiliar, era basicamente o tema do meu trabalho inteiro, só que depois decidimos dar um foco um pouco maior nas técnicas, mas realmente eu vejo que o que eu fiz na sessão foi muito mais papel de ego do que de diretora, e eu realmente, enquanto ouvia ela, eu fui me aquecendo muito como ego auxiliar para poder aplicar as técnicas, enfim. É, concordo, que nem eu disse antes, que o vínculo ele é muito mais importante que as técnicas. E também concordo com o que você disse sobre que isso é mais uma autoavaliação do que um estudo de caso em si. Uhum. Porque realmente eu tenho feito muito esse trabalho de me reavaliar, reavaliar como é que foi esse trabalho que eu fiz. É, gostei muito de você ter falado que era foi um solilóquio da terapeuta, porque realmente eu tô o tempo todo revisitando e pensando durante o trabalho, né, como foi a minha atuação. É, o que que aconteceu que eu me aqueci mais que ela? Acho que muito por essa questão do ego auxiliar. O que tem na minha história que possa é, se encaixar com o caso em si. É, eu tenho essa questão de sentir mais, talvez mais do que a própria pessoa sente. Eu tento me colocar no lugar das pessoas já. Isso é uma coisa assim, minha mesmo, de sempre. Eu tento me colocar tanto no lugar das pessoas que eu acabo sentindo mais dor que a própria pessoa sente. Então, por exemplo, eu tenho uma questão com sangue, mas não qualquer tipo de sangue. Por exemplo, colocar uma agulha para tirar sangue em alguém. Se eu vejo essa cena, eu imagino que a pessoa está tendo uma dor muito grande. Se fazem em mim, eu não tenho problema com isso. Para mim, tudo bem, tá fazendo em mim, eu tô sentindo ali a dor, tá tudo bem. Mas se eu tô vendo na outra pessoa, eu acabo exponenciando, vou usar outra palavra, aumentando essa dor. Então, quando eu estava ouvindo ela, também veio muito esse meu natural de fazer isso já na minha vida normalmente. É, também acho importante falar sobre a cotransferência, porque realmente acontece.
E acho que nessa sessão também a gente pôde ver é, o porquê, né, de eu ter me aquecido mais que ela. Então, esse processo de transferência com a transferência fez com que eu me aquecesse muito mais do que ela. Nesse papel de ego auxiliar, eu concordo plenamente com isso. Concordo também que não fiz as técnicas literalmente como elas são, que foi realmente uma variação das técnicas, porque eu não fiz a checagem, até porque foi essa questão de co-construção, né, também do próprio vínculo e da tele ali estabelecida. Deixa eu ver o que mais. Gostei muito dessa sugestão de vínculo terapêutico como solilóquio da terapeuta. Uhum, Faz sentido para mim, uhum. dentro do que falamos. Critério da escolha dessa cliente, por que que ela me marcou? Eu falei que foi para avaliar o meu desempenho. Ela É, hã? ajudou no solilóquio. É, Muito mas que bom. realmente o que me chamou a atenção nessa cliente foram dois aspectos importantes. Foi a partir dessa sessão ter trazido essa questão tão intensa da dualidade da vida e da morte, que eu acho que me impactou muito. E o segundo motivo foi eu ter permanecido com as sensações corporais. Isso me chamou muito a atenção. Por que que eu continuo com essas sensações depois da sessão? A dificuldade de me desconectar da sessão que aconteceu. Então, isso foi um motivo. é, Esses foram os dois motivos de ter escolhido essa sessão especificamente. E eu concordo que as técnicas elas são um complemento, e não realmente o destaque, né, do trabalho. E a questão dos termos, sim, eu concordo com você, são termos que eu preciso reolhar e dar uma reavaliada, porque são termos que realmente chamam mais atenção e que a gente precisa olhar com carinho nesses termos de cura, de incorporar, enfim. Eu vou dar uma reolhada nesses termos também. Muito obrigada, Penha. Também agradeço muito a Penha pelas colaborações, pelas contribuições. A gente vai com certeza pensar sobre elas, discutir. Sim, Também sai com algumas questões, né, das falas de vocês duas, Penha e Grazi. Eu ainda saio também com algumas questões que eu posso fazer uma pergunta? Uau, agora. Porque eu realmente vejo a... eu gosto quando vocês falam que o vínculo, de certa forma, que fortalece o uso da técnica. Isso aí ninguém tem dúvida. Mas eu acho que é uma coisa meio bidirecional. Um fortalece o outro, que fortalece o um, que fortalece o outro, e não para nunca, né? Então, se é nessa direção, ela tem só que explicitar isso, né? No longo do trabalho. O que que vocês acham? Faz sentido? Não sei se ficou claro. Talvez assim a gente possa falar. A Janine trouxe muito a importância do vínculo e tal. Agora, o que seria, né, esse vínculo? Né? Seria algo nesse sentido mesmo de uma troca, entre aspas, mútua, né? Embora eu esteja no lugar de terapeuta, a pessoa está no lugar de cliente. Mas Uhum, tem uma troca de conteúdos importantes, com certeza. Quando eu proponho algo, quando eu sou ego, eu estou me expondo também. Eu estou tá. entrando em contato com a minha história também, né? Então, há um constante compartilhar, digamos assim. Só que eu
ponho a minha história um pouquinho mais de lado ou pego emprestado alguma coisinha dela para fazer o meu lugar de ego, né? Isso. Então, assim, talvez o título fosse Duplo Espelho na contribuição do fortalecimento do vínculo terapêutico. Fortalecimento do vínculo, né? É, Isso. exatamente. Mas eu não sei se a gente pode mudar título depois de banca. Não sei se pode. Enfim. Pode. Só que na universidade isso dá muito trabalho. Aqui não, né? Porque nós temos poucos. Na universidade, para a gente mudar o título, você tem que. É um processo bem complicado. Demora um Aham. pouco. Mas como nós estamos na ADP e Ok. nós não temos toda aquela burocracia, então Se para não nós tiver é. burocracia, talvez seja por aí. Porque Eu senão acho que vai ter. está dando a sensação de que a técnica vem antes do vínculo. Ah, isso, eu gostei. É, Eu queria só fazer um comentário final a seu respeito, Janine. A gente não se conhecia antes, né? Então, na verdade, nós tivemos poucos encontros, porque realmente o trabalho dela veio muito pronto, ela já tinha passado por esse processo de orientação. Então, coube a mim só finalizar o processo dela. Mas uma coisa me chamou muito a atenção do seu trabalho. É como você reflete sobre o que você faz. Realmente, eu adorei a ideia do solilóquio do diretor, entendeu? Porque você é uma pessoa que me dá a sensação de que você para pensar sobre o que você está fazendo o tempo todo. Sabe aquela psicodramatista que pensa o tempo todo sobre o que está fazendo? E isso dá uma esperança para a gente, né? Porque ela é jovem, olha, é uma menina ainda. Então, se ela já está refletindo tanto sobre a prática dela, assim, a expectativa que eu tenho é que você vai virar uma super foda, sabe? Pela forma como você encara as coisas que você faz. Eu adorei ver isso o tempo todo. Quando você conta como era, o que que aconteceu, conta aí como é que foi. Aí você sempre sabe contar, você fala o que você pensa, e aí você vai reorganizando essa fala à medida que você vai lendo mais. Isso é uma característica belíssima sua, que eu tive o prazer de conhecer, e eu queria ressaltar aqui hoje, porque é uma coisa que é legal você levar, Muito tá bom? obrigada, Miriam. Fico muito Então, agora, honrada. vamos passar agora, a gente tem. é, Vamos fazer uma avaliação, a gente vai sair rapidinho da sala. Esse é o momento da Judite, do Jean e da Socorro cuidarem da Janine, que nós três vamos dar uma saidinha rapidinho. Cadê, gente? Como é que sai mesmo, hein? Espera aí que eu vou lembrar. Salas simultâneas. Nós três vamos sair rapidinho aqui numa sala simultânea e a gente volta já já, tá? Porque a gente precisa conversar rapidinho, mas a gente volta num minuto. Então, deixa eu ver. Espera aí. Sala- Deixa eu ver se eu sei fazer isso direito, gente. Espera Pode aí. ser pelo WhatsApp também. Ah, A então gente vamos para o WhatsApp, que é mais rápido. tem um grupinho rápido aqui no WhatsApp e fecha aqui para ninguém ouvir a gente A conversando. gente fecha, Oi, Janine. Oi, mãe. Oi, podemos conversar mesmo? Podemos. Tá todo mundo te vendo, tá? Aham, tá bom. Gostei da sua apresentação também. Obrigada. Muito bom. Gostei também da conversa do pessoal da mesa aí. Muito bom.
Achei muito interessante. E Obrigada. concordo também, né? Mas assim, eu não sei o que é possível colocar, o que que não é, mas Elas vão conversar agora para ver o resultado e depois eu vou fazer os ajustes, conversando com a minha orientadora o que que a gente precisa ajustar. E é isso. Vamos ver mas como é que é. Fazer um resumo. que bom, foi muito interessante te ver. Muito bom, São Miguel. Voltando! Então, Janine, nós conversamos um pouquinho sobre o trabalho e é com muito prazer que eu digo que você acabou de ser aprovada no seu Ah, TCC. Por isso, você é a mais nova psicodramatista da ABP. Parabéns. muito obrigada. Muito, Parabéns! muito obrigada. Muita força É, para você nessa nova etapa. Muito obrigada. não é? Eu, Que venham novos desafios, né, por aí, nível 2. é,
essa é uma coisa que a gente precisa conversar. A gente precisa fazer umas alteraçõezinhas, né, de acordo com o que Uhum, a banca falou. Depois a gente vai combinar o que e como faremos. ok. Mas é muito legal também você já ir pensando no seu futuro de psicodramatista, o que vamos fazer, quais outras portas Então, agora a gente vai abrir, né? exatamente, eu estava conversando um pouquinho com a Miriam, que agora eu estou na Austrália, né? Então, esse certificado vai ser muito importante para eu dar continuidade aqui na Austrália. Então, fazer novos contatos, conhecer novas pessoas dentro do psicodrama e continuar por aqui mesmo, talvez. E quando isso acontecer, você chama a gente, porque a gente também quer participar disso, Com certeza, com certeza, um maior prazer. tá bom? Então é isso. A gente pode encerrar então o nosso encontro de hoje. Meus parabéns, Janine. Aproveite agora para comemorar, é importante comemorar. Essa foi mais uma vitória, tá bom? Comemore. Tome um vinho Muito, aí muito obrigada. maravilhoso. Obrigada pelo Agora, convite. ai, muito obrigada mesmo pela presença de vocês, obrigada por tudo. Não vai acontecer o vinho agora, porque são 8h30 da manhã, mas quem sabe mais tarde. Tá bom. Parabéns, Um beijo parabéns, para você. Janine. Fique bem e tudo de bom para você. Obrigada, Parabéns, obrigada. querido. Parabéns. Beijo grande. Um beijo. Beijo. Tchau, Janine, tchau. tchau, gente. Tchau. Janine, antes de todo mundo sair, agora que mesmo as pessoas saindo, eu queria só combinar com você um encontro para a gente combinar como você vai fazer essa coisa. Que dia que é bom para você? Vamos combinar pelo WhatsApp? Ah, tá bom. Pode ser? Pode, claro. Beijo, Miriam. Tchau, Obrigadão. Um menina. abraço. Fique bem.